Ok. Então, hoje vamos fazer, na verdade, aprender ou relembrar uma técnica que vocês imagino que já escutaram falar, né, em algum momento do curso, que é o método da separação de variáveis. Esse método aqui é um método que é muito utilizado na física, não só no eletromagnetismo. Tá? Vocês, por exemplo, se não pagaram, vão ver, mas se já pagaram, vocês lembram que em mecânica quântica você usa muito esse método para resolver a equação de Schrödinger. Né? Por exemplo, o problema do poço quadrado infinito, que é um problema é um problema padrão ali que se discute em mecânica quântica, você usa esse método, tá? E muitos outros já fiz, né? Na mecânica clássica, quando você tá resolvendo lá equações de movimento sobre a ação de forças, enfim, força gravitacional, alguns problemas que envolvem força gravitacional, também você usa essa técnica de separação de variáveis, tá? As que eu estou me lembrando agora são essas, tá? Então, esse método, a gente vai aplicar o seguinte problema, tá? Então, o problema é o seguinte. Considere que a gente tenha duas placas, ok? A gente tem duas placas metálicas, eu vou desenhar aqui. Primeiro eu vou desenhar o meu sistema de coordenadas, né? A gente vai fazer, no primeiro caso, para coordenadas cartesianas. Né? Então, primeiro exemplo. Coordenadas cartesianas. Então, eu vou desenhar aqui as minhas coordenadas, em primeiro lugar. Então, aqui eu tenho o meu x, mais o meu x, eu tenho o y, e aqui eu tenho o z. Vou representar assim, dessa maneira. Tá? Geralmente é que a gente coloca o z aqui, né? O y e o x. Mas tanto faz, como o sistema é um sistema destrógeno, né? Eu posso fazer essa permutação aí dos eixos. Né? E aí o meu produto vetorial ele é mantido. Ok. Então eu tenho duas plaquinhas metálicas. Uma está aqui ó, no plano XZ. Então eu vou desenhar. Uma está aqui no plano XZ e outra está num plano que está a uma certa altura A desse plano XZ também. Então, assim, ó, é uma plaquinha em cima da outra, paralela. Então, uma está aqui, ó. Fazer aqui, uma está aqui. E a outra está aqui, ó, no plano
no próprio plano, XZ, né? Vou fazer aqui. Ah, então, em cada plaquinha dessa, ela está aterrada. Tá? Cada plaquinha dessa está aterrada, ou seja, se ela está aterrada, eu não vou desenhar aqui o símbolo do aterramento, né, que seria esse aqui. Tá? Mas o fato dela estar aterrada significa o quê? Lembra lá. O fato Ela dela está estar neutra, né? aterrada significa, na verdade, que o potencial, na verdade, na superfície é zero. Tá? Tanto na plaquinha de cima, como na plaquinha de baixo. É zero. Okay? E aí, essa plaquinha aqui está em x igual a zero, a de baixo, né? Ela está no plano XZ, né? Na verdade, o y igual a zero, né? Você já está aqui no zero, né? E essa distância aqui, ó, dessa outra placa de cima, é A, ok? Então, esse pontinho aqui, ela está na coordenada A, para isso. Tá? Ah, e aí tem outra peculiaridade aqui desse sistema. Existe aqui, ó, vamos dizer aqui, nesse lado dela aqui, ó, de dentro, em todo esse lado aqui, vou até fazer rachurado, né? Em toda essa superfície aqui, eu tenho um potencial dado por V0y. Ou seja, o potencial em todo esse lado aqui, isso é uma condição de contorno, tá, gente? Igual a essas aqui, ó. Isso aqui é uma condição de contorno, isso aqui é uma condição de contorno. Lembra? A gente viu pelos teoremas da unicidade que a gente pode resolver a equação de Laplace, né, para pontos aqui no interior, se a gente conhecer, a gente sabe a solução se a gente conhecer o valor do potencial nos contornos, se vocês lembrarem. Então, para todo sistema que pede uma solução da equação de Laplace, você tem que saber do valor do potencial nos contornos. Nesse caso aqui, ó, o problema está me dando V igual a zero aqui nas duas superfícies de cima, e está me dando esse aqui, ó, de lado, que é um V0, que depende apenas da coordenada Y. Tá? Então, dependendo do valor de Y aqui, ó, eu vou ter um valor do potencial. Ele depende apenas de Y. Se eu pegar um ponto qualquer aqui entre as placas, né, um ponto qualquer, o potencial aqui vai depender de X, de Y e de Z. Né? Que é o que eu estou querendo. Eu estou querendo calcular esse potencial aqui, ó, na região entre as placas. Tá? Eu posso fazer aqui mais bonitinho, ó. Quem seria o meu V de X, Y e Z? Na região entre as placas. Tá? Obviamente, eu já vou eliminar aqui um probleminha que vocês estão vendo que o nosso problema é bidimensional, desculpa. Tá? Eu não vou... como os contornos aqui, ó, já estão bem estabelecidos. Se você olhar aqui o meu problema, o nosso problema, né? É um problema que vai depender, na verdade, aqui de x e de y. É um problema bidimensional. Tá? Então, na verdade, o que eu estou querendo aqui é o potencial que depende de x e de y. Né? V de x, y. Entre as placas aqui. Okay? Então, se vocês lembrarem, ó,
A equação de Laplace, lembra da equação de Laplace? Eu tenho que o Laplaciano de V tem que ser zero. No nosso caso aqui, o nosso problema é bidimensional. Então, se eu estou em coordenadas cartesianas, como é que eu escrevo aqui em duas dimensões? D quadrado V dx quadrado mais d quadrado V dy quadrado igual a zero. Não é isso? Então, a equação que eu tenho que resolver é essa aqui. Tá? E aí, ó, quais são as condições de contorno que o problema deu? Né, que a gente tem aqui. Eu posso fazer assim. Quais são as condições de contorno? Alguns livros chamam condição de fronteira. Então, as condições de contorno que eu tenho são as seguintes. Ó. A primeira, né, que o probleminha já deu, é que o V é igual a zero quando o meu Y é igual a zero. Na verdade, ó, quando o meu Y é zero, o meu V ó, é zero, né? Lembra, esse plano aqui é um plano infinito, tá? Eu não sei se eu mencionei no início da discussão, mas isso aqui são planos infinitos. Infinitos. Tá? Por quê? Porque aí você não está perto da borda e não tem aquela distorção, né? Aquele efeito de borda. Tá? Então, são infinitos, nesse caso aqui, como eles são infinitos, ó, eu estou pegando só um pedacinho dele, né? Mas como eles são infinitos e estão entrando aqui, ó, então, para qualquer valor que tiver de y igual a zero, o meu potencial vai ser zero. Tá? Consequentemente, ó, quando eu tiver aqui em y igual a A, o meu potencial também vai ser zero, porque esse plano aqui não é infinito. Ó, qualquer ponto que você pegar aqui desse plano vai ser zero. Tá? Então, 2, o V é zero quando o y é A. Ô, professor, Oi? se os planos eles são infinitos, assim, para a gente pegar um ponto qualquer em cima do plano, a gente precisa viajar sobre x e sobre z, né? Aí por que que a gente pode resumir ao caso bidimensional? Certo. Veja só, nesse caso aqui, tá, se vocês lembrarem, uma informação importante que eu não falei, lembra que a superfície de um condutor, ela é, como é que chama? Ela é equipotencial. Eu não sei se eu já falei isso para vocês. Eu estou tentando me lembrar aqui, mas eu acho que não. Por exemplo, se você lembra lá da lista que eu passei para vocês, tem um probleminha lá que eu peço para vocês calcularem. Deixa eu abrir uma páginazinha aqui. Para vocês calcularem o potencial aqui de uma esfera, lembra? Uma casca esférica ou de uma esfera de raio R. Então, o potencial de vocês lá deu alguma coisa, né, que dependia apenas do raio da esfera.
Tá? Ou seja, esse potencial é constante. Para qualquer ponto que você pegar aqui, o seu potencial é o mesmo. Tá? Então, se vocês recordarem disso, tanto para o caso da esfera cheia, como para a casca esférica, em que você só tem a superfície esférica. Tá? Então, o caso aqui, ó, é que se você sabe que o potencial aqui é o mesmo, tá? Nesse caso aqui, qualquer ponto que você pegar, ele vai ter o mesmo potencial. Qualquer superfície imaginária aqui que você pegar aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, por mais que você tenha, por exemplo, aqui você teria que escrever em termos das coordenadas esféricas, né? Mas aí nessa superfície, em 2 dimensões, você reduz o problema para 1 dimensão, porque você sabe que em qualquer ponto aqui o potencial é o mesmo. Entendeu, Caio? Aí você elimina uma variável. Tá? Ah, agora eu entendi. Obrigado, professor. Uhum. Ah, era para eu ter mencionado isso, mas assim, estava na minha cabeça e era para ter detalhado isso para vocês, tá? Para ficar mais claro. Okay? Então, o potencial, por isso que a gente usa potencial. O potencial tem essa vantagem, né? Em relação ao campo elétrico, se você fosse resolver diretamente o campo elétrico, tá? Então, é mais por isso mesmo. Ok. Então, vamos voltar lá. Então, a terceira condição de contorno é que o V0 é V0Y quando o x igual a zero agora. Quando o x é zero, né, o meu potencial é dado por isso aqui. Né? Então, V igual a V0 de Y quando meu x igual a zero. Tá? E ainda tem um quarto, ó. Mesmo que o problema não tenha dado, mas tem uma quarta condição de contorno aqui que está implícita. Tá? E é o quê? A quarta condição de contorno. É que se você estiver muito longe aqui, ó, né, você se afastar de x para muito longe, o seu potencial vale quanto? Você está muito longe aqui desse sistema. O potencial vai ser Vale zero. zero, né? Mas os planos não são infinitos também? Mas, no caso aqui, os planos, o potencial é nulo, concorda? Ah, é, de Então, fato. a única, vamos dizer, o único ente que vai gerar potencial aqui nesse caso é esse ladozinho aqui, né? Essa lateral aqui, entre os planos. Então, quando você está muito longe aqui, por mais que o plano seja infinito, mas isso aqui, desculpa, o plano eles estão com potencial nulo, né? Eles estão descarregados. Okay? Então, V é igual a zero quando x tende a infinito. Tá? Então, o que é que a gente tem que fazer? É resolver a equação do Laplace em 2 dimensões, considerando... Professor, eu não entendi essa quatro. Pode repetir? Tá. Se você lembrar lá, por exemplo, para uma carga pontual, né? Com a carga aqui, tá? A gente sabe que no ponto P, a uma distância R, o potencial é dado por 1 sobre 4π epsilon zero, Q sobre R. Não é verdade? R pequeno, né? Isso. Se eu fizer esse ponto ficar muito longe da carga, o que é que acontece? Se ele for para infinito. Se você fizer infinito aqui, né? R tender a infinito, o seu potencial vai tender a quanto? A zero. A zero. Tá? Então, você pode pensar dessa maneira. Lembra que
por exemplo, para o campo elétrico, eu comentei com vocês, né? Qualquer distribuição contínua, quando você faz o limite muito grande, para muito longe, ele se comporta como uma carga pontual, não é verdade? Qualquer distribuição que você pegar, o linear, superficial, volumétrico. E aí, se você está muito longe, você usa essa forma, mas o seu R é muito grande, então ele se anula. Né? Então, por isso. Então, se você estiver muito longe, pode ser qualquer distribuição de carga, o potencial sempre vai ser zero, que é o ponto de referência, né? Que a gente define o potencial lá, como sendo zero. Né? Vou voltar aqui. Então, vamos resolver. E aí é que vem a técnica, né? A técnica é essa aqui. Então, você vai fazer, na verdade, escrever, né? A separação de variáveis é isso aqui, ó. Escrevendo. Eu vou. Separação de variáveis significa assim, ó, que você pode separar o seu potencial, ó, que depende de duas dimensões, como um produto de duas funções. Uma função de x e uma função de y. Aqui não é v de x e y. Né? Então, vou usar uma nomenclatura diferente da do Griffiths, tá? Mas aí o método é o mesmo. Eu vou chamar a função que depende de x de φ de x e a função que depende de y que c de y. Isso é a letra grega, né? Que c. Tá? Essas soluções, elas, se você for analisar, em geral, praticamente elas não são soluções. Se eu colocar a solução dessa maneira aqui, ó, na equação do Laplace, dificilmente você vai satisfazer a equação do Laplace. Né? No entanto, essas soluções que a gente vai encontrar, vocês vão ver que elas são especiais, de maneira que ela por si só não vai satisfazer a equação do Laplace, tá? Que é a solução que a gente está querendo. Mas se você combiná-las, a combinação delas vai satisfazer. Tá? Então, se vocês lembrarem lá da aula que a gente teve, eu disse que isso aqui, em geral, ele só é solucionada numericamente, né, por que a gente chamou de método do relaxamento. Tá? Então, essa separação aqui de variáveis é uma técnica, né? Um truque, vamos dizer assim, que o pessoal, como na física aparecia muito, né? Então, isso forçou o pessoal, principalmente quem domina mais a parte matemática, buscar uma técnica que a gente pudesse resolver a equação do Laplace sem apelar a um cálculo numérico. Tá? Então, você faz isso. Aí, quando você faz isso, aí você substitui agora, ó, na equação do Laplace, né? Então, lembra, substituindo na equação de Laplace, então fica assim, ó, lembra, né? D quadrado V dx quadrado mais d quadrado V dy quadrado igual a zero. Aí você substitui, ó, o seu V agora é um φ de x e um ψ de y, tá? Então fica assim, eu vou fazer bem detalhadozinho, né? Fica d quadrado dx quadrado, que multiplica φ ψ mais d quadrado dy quadrado, que multiplica φ ψ igual a zero. Tá? Olha só, a derivada primeira aqui, ó, ela é uma derivada parcial em x.
Então, ela vai pegar em quem dos dois aqui? Ela vai pegar em um e o outro vai ser constante, né? É, que se vai ser constante aí, né? E na outra, φ vai ser constante. Então, vai ficar se como isso aqui ó, é uma função que só depende de x, a derivada parcial aqui vai ficar uma derivada total, né? D quadrado φ dx quadrado, mais outro termo agora, ó, uma derivada em y, tá? Então, a derivada aqui vai pegar agora no xi, né? Então, fica φ, derivada parcial vira derivada total, d quadrado xi dy quadrado igual a zero. Tá? Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar, como isso aqui é zero, do lado direito é zero, né? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso multiplicar pelo produto das duas. Na verdade, pelo inverso do produto. 1 sobre φ, c. Tá? E aí, como é que fica aqui? Ó, quando eu faço isso aqui, ó, agora vocês vão ver que eu vou ficar com dois termos, vamos dizer, puros, né? Só com uma variável, porque até aqui agora está misturado, né? Então, fica assim, ó. Quando eu multiplico esse termo no primeiro, vai ficar o quê? 1 sobre φ, d quadrado φ dx quadrado, mais esse termo por esse, ó, morre o φ, fica 1 sobre epsilon, d quadrado epsilon dy quadrado, igual a zero. Não é isso? E aí, ó, eu tenho um termo só em x e tem um termo só em y. Essas duas coisas, ó, quando eu somo, tá dando zero. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar o outro termo para lá, fica assim, ó. 1 sobre φ, d quadrado φ dx quadrado, igual a menos 1 sobre epsilon, d quadrado epsilon, dy quadrado. Ó, um termo que depende só de x e um termo que depende só de y. Tá vendo? Porque o si depende disso, né? E o φ depende de x. Eu separei as variáveis aqui. Tá? E aí, ó, eu posso dizer que esses dois aqui, ó, esse que é igual a esse, eles são iguais, na verdade, a uma constante. Né? Na verdade, um é uma constante e o outro é o negativo da constante. Né? Então, se um é menos o outro, o x e o y têm que variar os dois, mas eles têm que variar mantendo um lado igual ao outro. Tá? Então, isso só acontece se isso aqui for uma constante e isso aqui for uma constante. Né? Ou seja, você tem duas equações agora. Você tem 1 sobre φ, d quadrado φ dx quadrado igual a k quadrado, ó, uma constante ao quadrado. Aí vocês vão entender depois o porquê escolhi a constante elevada ao quadrado. Tá? E esse lado aqui, ó, 1 sobre epsilon d quadrado, desculpa, xi, né? d quadrado y igual a, se isso aqui é uma constante, isso aqui vai ser o quê? Menos a constante, né? Menos k quadrado. Tá? De maneira que quando você soma k quadrado, né? Que é esse termo aqui de cima, soma a primeira, que é k quadrado, com menos k quadrado,
tem que ser 0, né? Que é o que essa equação de cima está dizendo aqui. Ok? Ó, eu escolhi o k quadrado, na verdade, escolhe-se o k quadrado, porque essas duas equações aqui, elas são bem conhecidas. Vocês lembram aqui que equação é essa? É um oscilador harmônico simples, né, nessas variáveis. Isso. Essas equações, elas são bem conhecidas, né? São equações do tipo oscilador harmônico. E aí, suas soluções, elas são bem conhecidas. Tá? Eu vou colocá-las aqui, mas vocês devem, né? Devem saber que isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem, né? E, obviamente, a técnica de resolução, tá? Como é um problema bem conhecido aqui, eu não vou parar para resolver essa equação diferencial detalhadamente. Tá? Isso aí, ou vocês já viram, se pagaram, por exemplo, mecânica clássica, já viram isso, né? Com certeza já viram em alguma etapa aí. Né? Deixa eu só ajeitar aqui, ó, que isso aqui é quadrado aqui. Né? Okay. Então, a solução geral para esse caso, para de cima, então a gente vai ter aqui duas soluções. Essa daqui vai ser um φ que depende de x, né? Igual a e elevado a menos kx mais b e elevado a menos kx. Onde o ezinho, né? A base do logaritmo natural, né? Exponencial. Tá? E o meu c de y, ó, só o fato de mudar aqui o sinal, essa expressão daqui, a solução geral é dada em termos de seno e cosseno. Tá? Então, vai ser C seno de kx mais D cosseno de ky. Desculpa, y, né? Que é y. Como é a função de y, ky. Mais D cosseno de ky. Vou fazer aqui melhor, mais legível. Assim. C seno de ky mais D cosseno de ky. Tá? Ó, A, B, C e D são constantes. Tá? K também é uma constante, né, que a gente definiu aqui, uma constante arbitrária qualquer, né? Então, a princípio, ó, aí, quando eu juntar as duas, lembra que eu separei aqui, ó, as duas? Então, como é que fica a minha solução geral? Meu V de xy vai ser A elevado a menos kx mais B elevado a menos kx multiplica C seno de ky mais D cosseno de ky. Que, na verdade, é uma chavezinha. Então, minha solução geral, ó, pela separação que eu fiz aqui, é dada por essa maneira. Tá? E aí, ó, vamos agora aplicar, né, as nossas condições de contorno para a gente encontrar essas constantes. Lembra que eu encontro as constantes através das condições de contorno. Tá? Ô, professor, nessa solução de φ, o cara devia ser um positivo e um negativo, não? Como? Nessa solução de φ,
os caixas. Certo. Um não tinha que ser positivo, não. Ah, é verdade. Acho que eu escrevi errado aqui. É verdade, Caio. Agora tá certo. Obrigado. Um é positivo e um é negativo. Vou fazer até mais para cá. A elevado a kx. Certo? Então, ó, solução desse tipo, em termos de exponencial, né? Você sempre pode transformar de exponencial para função senoidal. Lembra? Como é que você transforma o exponencial em funções seno e cosseno? Através da relação de Euler. Né? É elevado a i, θ é igual a cosseno θ mais i seno θ. Vocês lembram disso? A parte real é a parte imaginária. Né? Então, soluções tipo oscilador harmônico, dependendo do que você quer fazer, ou você escreve em termos de seno e cosseno, ou em termos de exponencial, vai depender aí do problema. E aqui vocês vão entender porque a gente escolheu um mais e um menos, que é para se adequar justamente às condições de contorno da gente. A gente não fez isso à toa aqui. Tá? Porque uma hora é mais fácil trabalhar com exponencial e outra hora é mais fácil trabalhar com funções senoidais. Tá? Ok, então vamos lá. Vamos aplicar as condições de contorno aqui. A primeira delas é que V é zero quando o Y é zero. Tá? Então, aplicando as condições, contorno. Então, a primeira delas... Na verdade, eu vou começar pela 4, tá? Condição 4. Ela já vai me dar uma constante nula aqui, vocês vão ver. Né? V é zero quando o x tende a infinito. Né? V igual a zero quando x tende a infinito. Então, ó, da solução geral aqui, então você faz igual a V igual a zero para x, ó, igual a infinito em tudo. Então, vai ficar como aqui? Zero igual a é elevado a infinito, né? Mais b é elevado a menos infinito, que multiplica isso aqui, ó, que depende de y, tá? Eu não vou repetir, não, tá? Porque a condição não está pegando só em x. Lembra, ó, esse primeiro termo depende só de x, né? Que é o φ de x. E o segundo só em y. Então, essa condição não está pegando nesse termo aqui. Eu vou representá-lo por uma reticências aqui. Vou ter que repetir. Tá? Ok. Ó, esse termo aqui está excluindo. Exponencial de infinito vai dar infinito. E esse termo aqui vai dar quanto? Vai para zero, né? É zero, né? Vai dar zero, né? Porque se você pegar a função exponencial, ó, ela começa assim e vai caindo. Né? Então, quando... Aqui, suponha que aqui é o eixo x, né? Então, quando você está indo para muito longe, para x muito longe, para infinito, né? A exponencial de menos infinito, né? Isso aqui é exponencial de menos x, né? Se fizer colocar um menos aqui, né? Fica menos infinito, vai tender a zero, né? Que aqui é o zero, né? O y, né?
que é o seu y. Então, quando você vai para menos infinito, a exponencial ela cai assim, ó, e vai a zero. Ela nunca vai tocar o eixo x, né? Na verdade, isso é um limite. Ela tende a zero. Então, isso aqui tende a zero. Tá? Ó, tudo isso aqui é zero. Esse termo aqui já deu zero. Esse termo aqui, ó, ele só depende de y, tá vendo? Ele não pode ser zero, porque se ele fosse zero, o meu potencial aqui seria zero. Né? Mas a gente sabe que ele só é zero nas placas, ele não é zero aqui no meio. Tá? Então, esse termo aqui ele é diferente de zero. Então, qual é o único termo que pode ser zero aqui? Tem que ser o A, né? Para poder matar aquela exponencial É. divergente. Isso. Então, o meu A aqui é que tem que ser zero. Então, da primeira condição de contorno, a gente já achou que o A tem que ser zero. Tá? Então, se o A é zero, minha solução geral, aí eu escrevo ela aqui, ó, para A igual a zero. Então, se o meu A é zero, vai ser quem? Só o que resta aqui, né? B é elevado a menos kx, multiplica C cosseno de kx, ky, né? Mais D seno ky. É isso? Mesmo. É o inverso, né? Primeiro é o seno que eu coloquei aqui. Tanto faz. Agora. Então é C. Primeiro vem o seno, né? VC seno ky mais D cosseno ky. Ok. Agora a gente vai aplicar a condição. Sim, a gente pode fazer o seguinte: essa constante B aqui, ó, ela pode ser absorvida ó, nessas outras duas. Você multiplica aqui, ó. B vezes C vai dar outra constante. Tá? E B vezes D vai dar outra constante. Então, eu posso ó, absorver ela aqui na constante C. Tá? Então, fica assim, ó, a nossa solução geral, até agora, né? Até agora está assim. Tá? Aí, vamos agora aplicar a primeira condição de contorno. Então, a primeira condição de contorno diz o quê? Diz que o meu V é zero quando y igual a zero. Não é verdade? Bota lá, ó. V igual a zero quando o y é zero. Então, faça y igual a zero aqui, o meu v tem que ser zero. Então, como é que fica? Então, fica zero, né? Fica. Igual a e elevado a menos kx, multiplica, diga aí, Só o D, né? Só o D. Isso. vai ficar D e o resto. c vezes seno de zero, mais d cosseno de zero, né? Aí o seno sai. Isso. Ó, seno de zero é zero, né? Cosseno de zero é 1, né? Cosseno de zero é 1. Então, ó, qual é o único termo aqui que pode ser zero? Isso aqui, ó, é diferente de zero, tá? Porque se ele fosse zero, ó, se ele fosse zero, a solução não seria desse jeito, né? Em geral. Então, o único termo aqui que pode ser zero é quem? D, né? Então, o meu D aqui, ó, né, tem que ser igual a zero. Então, D igual a
zero. Tá? E aí, ó, você já mata a esse termo aqui do cosseno agora. Tá? Então, se você fizer D igual a zero aqui, ó, vai ficar só esses termos agora, né? Então, vai ficar assim o V. V de XY igual a C seno de KY é elevado a menos KX. Não é verdade? C seno de KY é elevado a menos KX. Esse termo aqui foi embora. E aí vamos aplicar, ó, a segunda condição de contorno agora. Você voltar aqui. Segunda condição de contorno é que V é zero quando Y é A. V igual a zero quando Y igual a A. Então, como é que fica aqui? Zero, né? Igual a C seno de KA é elevado a menos KX. Né? Então, a gente já sabe que esse termo aqui não pode ser zero. Isso aqui é diferente de zero. Tá? Aí Ka precisa ser um múltiplo de π, né? Uhum. Então, qual é o único caso aqui que isso aqui vai dar zero? Quando isso aqui, ó, o Lívia já falou, né? Quando o meu Ka seno de Ka, né? Seno de Ka foi igual a zero. Por que C não poderia ser zero? Boa pergunta. Por que o C não poderia ser zero? Porque é uma solução É zero trivial. todo mundo. É verdade. C não pode ser zero, porque aí zeraria, Matheus, tudo. O nosso V ia dar zero, né? Ó, aqui, ó. Entendeu? Então, Entendi. C não pode ser zero. E aí, senão a gente teria V igual a zero. Mas a gente sabe que V não é zero. V só é zero nos contornos, né? Em cima e embaixo. Né? Então, ó, seno de KA é zero. Então, se você pegar o ciclo trigonométrico, né? Se você fizer o seno está aqui, o cosseno aqui, ó. Quando é que o seno é zero? Ó, o seno aqui é 1, o cosseno aqui é 1. Né? E aqui é zero. Então, o seno é zero toda vez que você está aqui, ó. Ou em zero, ou em 180, né? Que é π. Né? Ou múltiplos disso, né? Se você tiver aqui ou aqui. Né? Então, se você for dar várias voltas aqui, ó, você vai ter zero, vai ter π, né? Vai ter 2π, né? Que é 360, e por aí vai, né? Por aí vai. 0π, 2π, 3π, 4π, ou seja, o meu Ka tem que ser o quê? Múltiplo de π. Concorda? Entenderam aí? Concordo. Ou seja, a gente já achou, ó, a constante K. K tem que ser nπ sobre A. Tá? E esse nzinho aqui, então a solução geral, esse n é inteiro, tá? Em geral aqui, o n pode ser assim, ó, ele pode ser negativo, ó, menos, se você for considerar ângulo negativo, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, papapá. Tá? Mas aqui a gente, eu vou até explicar que nesse caso aqui a gente só vai considerar os positivos. E, na verdade, o zero não pode também.
Então, deixa eu escrever aqui a solução geral. Então, nossa solução geral vai ficar assim, ó, agora, né? Daqui, ó, fazendo K igual a NP sobre A, então, meu V de XY vai ser... O C, ó, vai continuar, é a única constante agora que vai sobrar para a gente encontrar, né? Seno de NPY sobre A é elevado a menos NPX sobre A. Tá? Então, falta só encontrar agora a constante C. Só uma Oi. dúvida. Talvez o senhor tenha falado, eu deixei passar. Existe alguma razão específica para o senhor ter utilizado as senoidades e a exponencial, e não, tipo, ou tudo exponencial ou tudo seno e cosseno? Isso. É isso que eu vou falar agora. Tá? Se você observar... Ó, isso não é uma solução de uma EDO específica? Aquela que tem o Euler. Aquela primeira do começo. Você falou que tinha mecânica clássica. Essa aqui? Essa de baixo aí, logo, VXY é A elevado a KX. Isso aí, essa aqui normalmente vem nas EDOs, já pronta já. Isso. É uma solução geral de equação diferencial de segundo grau. Tá? Agora, o fato de você fazer só esse sinalzinho de menos, aí dá para você escrever assim, ó. Por exemplo, o oscilador harmônico, você geralmente escreve em termos de seno e cosseno, tá? Mas a forma geral dela mesma é assim. Você faz esse link daqui para cá usando aquela fórmula de Euler. Certo? Apenas utilizando aquela E elevado a I θ igual a cosseno de θ mais I seno de θ. Tá? A gente estuda ela aqui na disciplina de EDO mesmo. Uhum. Geralmente os professores trazem ela. Uhum. A mecânica clássica também muito, né? Se vocês já pagaram. Na quântica, né, quando você fizer... Acho que o potencial infinito também utiliza, ou não? Não. Do poço infinito. No poço infinito utiliza, né? Você chega numa equação muito parecida. Quando você faz Na verdade, a solução geral ela é idêntica à do poço que a gente vai encontrar. Até por isso que o N precisa ser um múltiplo inteiro, que é justamente a condição de quantização. Isso. Agora eu não entendi. Aí você falou que não pode ser o zero. Para mim, podia. O N pode ser zero também, não? Porque se ele for zero, é zero, e se não zero, é zero. Aí, tipo, tem outra razão pela qual o N não pode ser zero? Ó, o N não pode ser zero, porque já dá para ver aqui, ó. Se o N for zero, o V vai ser zero, ó, tá vendo? Olha ele aqui. Isso, aí, tipo, qual é o problema disso, assim? O N tem que ser diferente de zero. O problema é esse mesmo que a gente a gente discutiu aqui. Ó, o C aqui não pode ser zero. Entendi. Entendeu? Se o N for zero, o V de XY vai dar zero, o que não é verdade. Entendi. Fisicamente não pode ser verdade. Entendi. Matematicamente até poderia, mas fisicamente não, né? Porque tem que existir um potencial aqui no meio, né? Entendeu? Matematicamente teria aqui, ó, que eu coloquei, né? Menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Você tem todas essas possibilidades para N. Então, N não pode ser zero, né? E a gente também descarta os N negativos. Os N menores que zero. Tá? Porque também, se não potencial, o seno, né, daria negativo. Né, aqui. Professor, como o seno é uma função ímpar, se as cargas das placas fossem... Ah, não. Deixa pra lá. Seno é uma função ímpar.
Se elas fossem inversas e a gente quisesse que o potencial fosse negativo, a gente tomaria os negativos. Mas se elas fossem inversas, saímos da direção do campo. E... Deixa eu falar, já peguei na resposta. Isso. O que Kaique está dizendo é o seguinte: como o seno é uma função ímpar, o seno de menos x é igual a menos seno de x. Ou seja, se eu fizer em negativo aqui, o menos vem para cá e eu fico com potencial negativo, que não é o caso aqui do problema também. Então, o n aqui, ó, ele só pode ser inteiro, positivo e não nulo, né? Inteiro, positivo e não nulo. Tá? Isso é o máximo que a gente pode fazer até aqui. Não dá para a gente fazer muita coisa mais no método de separação de variáveis. Tá? A gente agora, para achar o... Sim, eu vou responder sua pergunta, Lívia. Deixa eu só fazer esse comentário logo aqui. Para achar a última condição de contorno aqui, ó, lembra que está faltando uma? A gente aplicou a 2, né? Aplicamos a 2, a 1 e a 4. Falta 3. Falta a condição 3 aqui, ó. Tá? A gente não pode aplicar, nesse caso aqui, porque é o seguinte, do jeito que está aqui, ó, essa solução. Porque se você fizer V igual a V0y, lembra que é V0y? Vai ficar V0y igual a isso aqui, ó. Então, como é que a gente encontraria essa constante? Tá? Vocês concordam que não teria como? Se fizesse pelo aquele método de Euler, tinha como? Não, também não. Eu só poderia fazer aqui se o meu V0y tivesse uma forma de seno. Se eu soubesse com certeza que ele fosse do tipo seno de n, vamos dizer, nπy sobre a, ou alguma coisa do tipo. Se ele tivesse essa forma aqui. Porque quando eu colocasse aqui, ó, do lado esquerdo, eu poderia comparar aqui, ó, os argumentos. E aí eu encontraria, né, o meu C igual a alguma coisa aqui, em função de N ou em função de A. Entendeu? Mas como eu não tenho certeza que o meu V0y tem a forma senoidal, então não posso fazer isso. Tá? A resposta de Lívia, Lívia perguntou o seguinte: por que é que eu misturei lá as soluções? Eu coloquei um em termos de exponencial e outro em termos de função senoidal, né? Justamente, Lívia, para a gente comportar as condições de contorno, tá? Por exemplo, imagina aqui, ó, se eu tivesse colocado todas em... Eu poderia colocar todas em termos de função senoidal. Aí, se eu fosse aplicar aqui a condição de contorno, ó, quando o x fosse infinito, eu não conseguiria encontrar as constantes aqui, ó. Eu não teria termos que se anulariam no infinito para as funções cosseno e seno. Elas iam explodir. Tá? Então, a exponencial é a adequada, porque no infinito ela explode para menos aqui, né? Para zero, desculpa. No infinito ela cai para zero. Né? Um termo explode, mas a outra cai para zero. Entendeu? Se eu usasse as duas exponenciais, aí quando eu fosse aplicar aqui, ó, quando eu fosse aplicar para o y igual a zero e para o y igual a a, né, eu não anularia termos aqui. Concorda? Quando eu fosse aplicar, ó, a exponencial de zero daria 1. Entendeu? Já que o seno de zero dá 0. Então, eu consigo eliminar termos aqui, ó. Então, a gente mistura, na verdade, as duas soluções para comportar as condições de contorno da gente. Né? A gente está sempre buscando, vamos dizer, ser malandros, né? No bom sentido. Porque qual é o objetivo? A gente quer resolver
é encontrar a solução geral do problema. Tá? Então, deixa eu correr aqui. Já são 3h30. Ok, então a gente parou aqui, né? Que é A, né? Deixa eu apaguei aqui. Que é A. NPY sobre A. Então, o máximo que a gente pode fazer é isso aqui, tá? Até agora. Ok? Então, como vocês observam aqui, ó, a gente tem um número infinito de soluções, tá? Um para cada n. Para n igual a 1, né? Ó, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, e por aí vai. Eu tenho várias soluções, tá? Só que nenhuma delas, por si só, satisfaz satisfaz a equação de contorno que sobrou, né? Que eu acabei de mostrar aqui, né? Que não dá para a gente obter a constante em termos da condição de contorno. Mas tem uma coisa, outro truque, vamos dizer, que a gente pode fazer. A gente pode combinar essas soluções, e quando eu combinar essas soluções aqui, né, para cada n, essa combinação satisfaz a última condição de contorno aqui, ó. Né? Então, entendam, uma solução por si só, ela não satisfaz essa condição de contorno. Mas se eu combinar as várias soluções, a combinação linear delas, na verdade, satisfaz a condição de contorno. Né? Então, se vocês lembrarem, ó, isso é possível porque, se vocês lembrarem, a equação de Laplace ela é linear, né? Então, se você tiver um V, por exemplo, eu vou pegar a combinação aqui, ó, dessas soluções, tá? Então, o meu V aqui, na verdade, vai ser um Vn, né? Porque, ó, depende do índice nzinho aqui, né? Vou apagar aqui esse C. Ó, então, na verdade, eu tenho um índice aqui para cada n. Para cada n, eu tenho uma solução. Por exemplo, V1 vai ser minha solução quando n for 1. V2, você coloca 2 aqui e 2 aqui. V3, a mesma coisa. Ou seja, você tem um conjunto infinito. Oi? Desculpa. Não, o C a gente vai ver também que é assim, tá, Caí? Você adiantou aí a resposta. Mas, então, se eu pegar uma combinação, o que seria uma combinação linear dessas soluções? Eu escrevi o meu V como sendo assim, ó. Uma constante, que eu vou chamar de alfa1, V1, que é o para o V igual a 2, mais um alfa2, que é outra constante, vezes o V2, quando você faz o que o igual a 2, e por aí vai, ó, alfa3, V3, né? Quando você faz isso, e aplica aqui, né, a equação de Laplace, ó, o nabla quadrado V, você vai ter o quê quando você aplica aqui? Para cada termo aqui, você vai ter, ó, por exemplo, o primeiro, como o 1 é constante, ó, fica 1 nabla quadrado V1 mais o 2, C alfa 2, nabla quadrado V2, mais o 3, nabla quadrado V3, tudo isso tem que ser zero, né? Lembra lá da equação de Laplace, ó, né? Então, se eu sei que cada solução dessa é uma solução de Laplace, ou seja, que satisfaz a equação de Laplace, então significa o quê? Que nabla quadrado V1 tem que ser quanto? Zero. Nabla quadrado V2 tem que ser zero. Tá? Então, isso é válido, né? Na verdade, aqui eu coloquei o zero, mas, na verdade, o zero é consequência disso, né? Ou seja, se cada uma das soluções satisfaz a equação de Laplace, significa que a combinação linear delas, ó, que é o V,
também satisfaz a equação do Laplace. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Ela, por si só, não me dá a possibilidade de encontrar o C, mas a combinação linear delas me dá a possibilidade. Tá? Ela, por si só, satisfaz a equação do Laplace, que é isso aqui. E a combinação linear delas, como a gente mostrou aqui agora, né, satisfaz também a equação do Laplace. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. A gente vai representar isso aqui como uma combinação linear. Tá? Uma combinação linear. Então, é só o quê? Aplicar a somatória aqui agora, né? Eu vou somar, né? E agora, Kaique, o C vai virar o CN mesmo. Tá? Então, vou gerar aqui. Então, o meu V agora, né? De XY. Né? Que é a soma, né? De cada VN, né? Vai ser, ó, o papel agora do alfa, né? O alfa agora vai ser o C, né? Só que agora eu vou ter um índicezinho agora, CN, tá? Então vai ficar CN, a somatória, né? De igual a 1. Na verdade, N, né? Não é I. É N. Até infinito, porque eu posso ter infinitos termos de quem? De CN é elevado a menos N πx sobre A. Seno de NPY sobre A. Então, minha solução geral, agora, até esse momento, é isso aí. Tá? E ainda satisfaz as outras 3 condições de contorno. Tá? Por quê? Porque, lembra, se uma solução satisfaz a equação de Laplace, então a combinação linear delas também satisfaz. Ou seja, se as condições de contorno satisfazem uma solução, então a combinação linear também vai satisfazer as condições de contorno. Tá? Então, se eu fizer agora aplicar, né, a última condição de contorno, que é a 3, que diz que meu V é igual a V0Y quando o X é 0, né? Aqui, ó. Quando o X é 0, né? V é V0Y. Então, o que é que eu vou ficar aqui agora? Vou ficar com V0Y igual a exponencial de 0 é 1, né? Então, vai ficar somatório de n igual a 1 a infinito de Cn seno de NPY sobre A, seno de NPY sobre A, né? E essa constante aqui, ó, como não depende de x, ó, a dependência de x já morreu aqui, né? Porque o x foi 0. Isso aqui é uma quantidade, né? Obviamente aqui a gente está vendo que depende só de y. Então você chama de V0 e y. Tá? Isso aqui, ó, é uma ferramenta matemática também muito conhecida. Chamada de quê? Série de Fourier. Série de
Fourier. Então, o que seria uma série de Fourier? Série de Fourier, ó, por exemplo, em geral, serve para você pegar qualquer, vamos dizer, uma função que você queira e escrevê-la em termos de funções senoidais. Né? Em termos de função seno ou cosseno. Né? Lembra que a função seno só difere da função cosseno por uma fase, né? Então, quando eu digo uma função senoidal, na verdade, você pode explicitar em termos de seno ou cosseno. Por exemplo, vocês já tiveram aula lá de... Já mexeram em osciloscópio, já? Osciloscópio no laboratório? Eu nunca mexi, não. O osciloscópio, ele é um aparelho que mede a forma do sinal da corrente elétrica. Então, você pode gerar uma corrente assim, ó. Você pode gerar uma corrente assim, se quiser. Quando eu digo assim, é uma corrente em função do tempo, tá? Então, você pode combinar funções e sempre escrever numa série de Fourier, tá? Que vai lhe dar combinações de funções senoidais. Okay? Então, ela é muito usada, a série de Fourier, quando você quer pegar sinais, por exemplo, um sinal de corrente e converter em sinal senoidal. Tá? Sinal senoidal ó, por exemplo, a corrente alternada, né, das nossas tomadas. Né? A corrente ela muda dessa maneira aqui, como uma função senoidal. Tá? Então, você pode escrever, em geral, expandir uma função que você quer em termos de função senoidal. Tá? É para isso que a série Fourier serve. Tá? E aí, isso aqui é uma condição, né, que é demonstrada pelo teorema de Dirichlet. O Dirichlet, né? Teorema de Dirichlet. Então, o teorema de Dirichlet garante que qualquer função, ela pode, né, nesse caso aqui, ser expandida em uma série de Fourier. Tá? Isso aí também é coisa de física matemática, que você vê. Tá? Minha boca vai estar muito seca, vocês vão me desculpando aí. Tá? E também lá, talvez em cálculo, não, em cálculo não, acho que não. Enfim, mas em física matemática você discute muito isso aí, tá? Então, toda vez que eu nesse caso aqui, ó, eu posso expandir a função em termos de série de Fourier, eu posso fazer o que eu chamo de truque de Fourier. Outro truque, né? A gente está fazendo muito truque. Truque de Fourier. Que é o quê? Você multiplicar os dois lados aqui o seno de MP. A gente só muda o índice aqui, ó. A gente multiplica aqui por seno de MPY sobre A. Por que a gente vai fazer isso? A gente vai multiplicar e vai integrar os dois lados. E aí vocês vão ver, ó, que né, vou multiplicar e integrar dos dois lados, tá? Nesse caso aqui, integrar em relação a y, né? Porque a minha variável é y. E aí vocês vão ver, ó, que eu vou conseguir obter
Lembra que eu estou querendo a constante, né? Então, vai sobrar um termo exatamente da constante. Eu vou conseguir eliminar o seno. Tá? Então, bora ver como é que fica. Então, multiplique os dois lados aqui multiplique por esse termo aqui, ó. Seno de m π y sobre a e integre em relação a y. Tá? Então, como é que vai ficar aqui? Então, esse termo aqui, ó, vai ficar integral, né? Então, vai ficar integral, né, de V0y seno de m, né? M π y sobre a dy igual a somatório, né? Ó. Então, eu só multipliquei aqui, ó, por essa integral, e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, somatório, eu vou escrever primeiro. Somatório igual a 1 a n. O meu CN, ó, é constante, então ele sai da integral, né? Que é a constante. Integral. Ó, aqui já tem o seno de n πy, né? Então, vai ficar seno de n πy sobre a, e o novo termo agora que eu multipliquei, que é seno de m πy sobre a. M πy sobre a. dy. Não é isso? Então, a gente tem duas possibilidades aí. Como é que eu resolvo essa integral aqui agora, hein? Vou chamar isso aqui esse termozinho de estrela. Então, como é que eu resolvo essa integral aí? Eu tentaria por partes, mas não tenho certeza. Acho que eu tentaria primeiro por partes. Essa o Griffith não fez, né? Essa o Griffith não fez. fazer aquela relação Já sei. trigonométrica. Isso que eu ia falar, você pode usar aquela relação trigonométrica. Seno ao Colocar quadrado isso daí mais em função de... quadrado. Essa Matheus. Oi? É essa que você está falando, da relação trigonométrica? Acho que é a mesma, que depois você escreve seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, e embaixo seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado dá seno de 2x. Um negócio assim. Não, Aí você... Eu partiria para que é cosseno de A mais cosseno de B. Né? Fica seno de A, seno de B, menos cosseno de A, cosseno de B. Vai mais. Sei lá, só olhando. Toda vez que isso. Peraí. Sim, aí depois faz como? Olha só, na verdade, eu tenho duas possibilidades aqui. Tá? A primeira delas é se o meu n for igual ao m. Concorda? Eu posso ter essa possibilidade. Se o meu n for igual ao m, minha integral vai dar o quê? Vai ser integral De um seno ao quadrado. Integral de um seno ao quadrado de quem? Chame de n, por exemplo. N igual a m. Pode deixar o n só. De n. Professor, eu achei aí. Ele ficaria, segundo essa relação, ficaria 1 meio de 1 menos cosseno de 2x. Uhum. Nessa relação. Exatamente. Seno ao quadrado de θ, se vocês lembrarem aqui, vou colocar uma notinha. Seno ao quadrado de θ é 1 meio menos 1 meio de cosseno de 2θ. Não é isso, Matheus? Isso. Isso. Para resolver essa integral aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Né?
Então, fica... isso aqui fica 1 meio menos 1 meio de cosseno de 2 vezes isso aqui, né? Então, fica assim, 1 meio, como é integral aqui em dy, né? Então, fica 1 meio de dy menos 1 meio integral de cosseno Dois de teta. 2 vezes isso, né? De 2nπy sobre a. Não é isso? Essa primeira aqui, aí você vai integrar de onde para onde? Tem que dizer para onde é que está integrando, né? Esqueci de colocar os limites aqui, ó. Como eu tô querendo procurar o potencial, né, entre 0 e A aqui, ó, em Y. Ó. Então, meu Y vai variar apenas de 0 a A, né? É o espaço aqui que eu estou considerando. Então, vou integrar aqui, ó, de 0 a A. E aqui também, de 0 a A. Ô, professor, essa escolha que a gente fez de colocar n igual a m, esse m ele era arbitrário assim mesmo, tipo, já que a gente colocou ele na função por querer, né? Só para diferenciar o n do m. Então, a gente vai fazer as duas situações. Se o n for igual a m, que é esse caso aqui, e se ele for diferente, entendeu? Nossa integral ela tem dois resultados possíveis. Tá? Então, eu vou fazer esse caso aqui e o caso geral, vamos dizer assim, que é o n diferente de m. Tá? Agora ficou fácil, né? 1 meio de a, né? Quando eu aplico os limites aqui, ó, integral dy da y, de 0 a vai dar a menos 1 meio. Integral do cosseno dá quanto? Seno, né? Então, fica seno de tudo isso. Só que aqui você faria por substituição, né? Chama U disso aqui, né? Mas eu não vou fazer isso. Aí aqui você inverte o argumento, tá? Fica A sobre 2nπ. Concorda? De 0 a A aqui, ó. Tem que aplicar aqui o limite, né? Por quê, ó? Vamos ver se volta aqui para cosseno, ó. Derivada de seno, cosseno, né? Vezes a derivada do argumento aqui. Né? Derivada aqui do... Não é isso? Então, ó, cancela aqui, né? Com esse termo, ó. Cancela. E sobra o cosseno aqui. Tá? Para não ter que chamar isso aqui de U, entendeu? Renato e Júlio, estão aí? Sim, Sim, professor. Tranquilo até agora? Tranquilo, estou acompanhando. sim. Tá bom. Ok. Então, ó, aí você vai aplicar os limites. Quando você aplicar aqui, então vai ficar 1 meio de A, menos 1 meio de A sobre 2nπ. Você aplica os limites agora. Vai ficar o quê? 2nπ A sobre seno, né? Esquecendo do seno. Seno 2nπ A sobre A menos seno de 0, né? Ó, A com A vai embora. Seno de 0, 0. Seno de 2nπ dá quanto? Lembra que o n é 1, 0 2... também. Se o N for natural possível. Zero Aqui também. dá 0, né? Ou seja, essa integral toda vai dar Meio de A. A sobre 2, né?
Tá? Possibilidade 2. Agora, se o meu N for diferente de M. Aí, ó, a gente vai ter que resolver a integral mesmo aqui, né, do produto. Tá? E aí, como é que a gente resolve isso aí? Eu vou manter que ou eu iria para uma daquelas relações trigonométricas, ou eu tentaria por partes e confiaria. E iria até cansar e rezava para cair numa coisa cíclica e tentava aí. Uma coisa assim. Então, ó, Você integra duas vezes, que volta para integrar normal, aí você passa, depois divide. então, ó, vamos ver se é isso mesmo que tu tá pensando. Então, lembra lá da fórmula do cosseno da soma, cosseno da diferença, né? Então, vocês lembrarem, né? Cosseno de A mais ou menos B é quem? Vou fazer ele mais para cá. Cosseno de A mais ou menos B. Isso é igual a quem? Cosseno A, Cosseno A, cosseno cosseno B, B, menos ou menos mais. mais, seno A, seno B. Uhum. Aí a gente vai fazer o seguinte agora. Quem é cosseno de... Os termos aqui não são NM, né? Então, eu vou fazer a soma desses dois aqui, ó. Quem é cosseno de N πy sobre A mais M πy sobre A. Aí, olha para cá, é só aplicar, né? Então, fica cosseno de A, N πy sobre A, cosseno de B, M πy, M πy sobre A, menos seno de N πy sobre A, seno de M πy sobre A. Né? Agora faça o de menos, o sinal de menos. A única coisa que vai mudar aqui é o sinal, né? Então fica cosseno de N πy sobre A menos M πy sobre A. Vai ser quem? A mesma coisa, só vai mudar o sinal de mais, né? Vai mudar para mais. Então fica cosseno N πy sobre A, cosseno de M πy sobre A, mais seno de M πy sobre A, seno de M πy sobre A. Por que é que eu fiz isso? Faça um menos o outro agora. Um tracinho para... Faça um menos o outro aí agora. De cima menos o de baixo. Aí você vai anular os cossenos, né? Aí vai, ó, vai somar o os menos aqui, né? Vai anular os cossenos aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, duas vezes isso, né? Não, duas vezes isso não, duas vezes isso aqui, né? Vai ficar assim, ó, cosseno de... Tô querendo economizar a mão aqui para não escrever muito, não tem jeito, né? Usa A e B. Cosseno. Oi? Usa A e B. N πy sobre A mais M
πy sobre A menos cosseno de m πy sobre A menos m πy sobre A igual a um menos o outro. Ó. Aí, quem vai embora aqui? Esse com esse, né? Aí, como fica esse menos esse termo aqui vai ficar, ó, são iguais, então fica negativo, né? Então, fica menos 2 seno de m πy sobre A seno de m πy sobre A. Não é isso? Aí, se você fizer assim, ó, se você passar o menos 2 para lá, fica assim, ó. Apaga o menos 2, né? Apaga o menos 2. Vai para lá dividindo. Ó. Passa aqui o verde. Vem para cá dividindo. Deixa eu apagar esse. Por 2, né? Só que o sinal de menos tem que ir também, né? Então, fica menos esse, mais esse. Concorda? Se eu inverter a ordem aqui, ó, fica esse, menos esse, né? Então é só mudar aqui, ó. Veja só. Ó. Esse fica menos e esse fica mais. Certo? Tá faltando só o mais no meio, né? Como é? Tá faltando o sinal, né? No meio. Tá multiplicando, né? Sim, sim. Verdade. Aqui é menos. Verdade. Certo aí o que eu fiz? Joguei o menos 2 para lá e inverti os sinais aqui. Por que é que eu fiz isso? Agora tá filé, menino. Divide em duas integrais lá, com a substituição. Ó, esse termo aqui, ó, é justamente o termo da integral, né? Na verdade, esse termo aqui, ó. Então, eu transformei uma integral do produto em uma integral que vai ser mais fácil de se resolver, né? Uma integral da diferença aqui, ó. Uma soma, na verdade, né? Então, quando a gente resolve integral, a gente sempre procura fazer isso, né? Ah, então, como é que Professor, fica aqui? vai dar exatamente igual a antes, não? Não. Ali, cosseno de 0 é 1, aí vai ficar 1 meio, menos 1 meio de 2. Hum. É como se fosse 2 θ. Mas aqui não é cosseno quadrado, não, viu, Matheus? A gente fez aquela transformação lá, foi porque eu tinha um termo quadrado, tá vendo? Eu Entendendo? transformei Mas em eu tô um... dizendo assim, apesar de ser diferente, ele deu o mesmo resultado do outro, não? Não, bora ver. Bora ver lá. Então, a integral... Deixa eu... Então, o que a gente tem lá é essa integral aqui, né? dy
Não é verdade? Ó, né? Então, vai ser igual a esse integral aqui, né? Aí, ó, a gente separa isso aqui em quantas integrais? Em duas, né? Então, fica assim, ó. Então, destrinchando aqui, ó, abrindo aqui, vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Integral, né? De 0 a... que a gente quer esse lado esquerdo aqui, né? Seno de n πy sobre a seno de n πy sobre a dy igual a, ó, transforma em duas, né? 1/2, ó, 1/2, né? Vai pegar nas duas. Eu vou colocar o n em evidência aqui, ó, o πy sobre a, tá vendo que tem todos? Ó, vou colocar em evidência aqui, tá? Vai ficar n menos m do lado esquerdo e n mais m do lado direito aqui. Então, fica 1/2 integral de 0 a a de cosseno de n menos m, que multiplica πy sobre a, né? dy, menos, eu vou colocar para baixo aqui, menos 1/2 integral de 0 a a, né, de cosseno, a diferença aqui é que aqui é n mais m, né? πy sobre a dy. Né? Coloquei em evidência aqui e abri aqui em dois termos. Tá? Até que fica aqui, meio, integral do cosseno, seno, né? Então fica seno de tudo isso aí, n, coloquei tudo n, é n, né? N menos m, n mais m. Então fica n menos m, πy sobre a, πy sobre a, vezes o que? O inverso aqui, né? A sobre π, que multiplica n menos m. Aplicado aonde? De 0 a a. Mais, menos, 1/2, integral do cosseno, seno, de tudo isso aí, n mais m, πy sobre a, vezes o inverso aqui, né? A sobre π, que multiplica n mais m. Né? Zero a. Ok? Vamos aplicar agora os limites, né? Quando isso aqui for A, vai virar o que aqui? Quando isso aqui for A, ó, o y for A, aí vai ficar A sobre A, né? Não é verdade? N menos M continua sendo um inteiro, concorda? São dois números inteiros. Então, a subtração dos números inteiros tem que dar um número inteiro, né? Então, o seno aqui do número inteiro de π vai dar quanto? Zero. Certo, Matheus? Certo, Lívia? Kaique? Certo. Eita, 4:10 já, é. Certo. Mas termina Lívia, aí. Oi? Tô dizendo assim, termina aí. Não, tinha esquecido a hora aqui. Que é a mesma coisa, ó, quando for A, né, quando você aplicar o A aqui, o zero também vai ser zero, né? Sendo de 0 é 0. Então, você aplica o A aqui, vai ficar A com A, vai embora.
e aqui também vai ser 0. Tá? Ou seja, isso aqui vai ter que dar 0. Então, trabalho isso todinho para dar 0. Né? Então, ó, concluindo aqui, tiramos que ó, a integral de 0 a de seno de nπ, seno de n pi sobre a, seno de m pi sobre a dy é igual a ou 0, se o meu m, se o n é diferente de m, ou vai ser, aqui deu 0, né, se o n for diferente, ou vai ser a sobre 2 se o meu n for igual a m. Né? Ou vai ser a sobre 2 se o meu n for igual a m. Tá? E aí, ó, como isso aqui está numa soma, dentro de uma soma, lembra? Ó, como isso aqui está dentro de uma soma, então só vai sobreviver quem nessa soma, quando eu abrir a soma? Os termos em que o meu n ó, foi igual ao m. Tá? Então, ó, o único termo que vai sobrar, então vai ser... Então, o único termo que vai sobrar, quando eu pegar aqui, ó, então eu aplico aqui, eu vou substituir aqui, vai ficar a sobre 2, quando o n foi igual ao m. Tá? Cn, ou Cm, o que você escolher aqui. Tá? Então, isso aqui tudinho ó, vai ser a sobre 2 vezes a constante. Tudo isso, né? Quando eu aplico tudo, a soma, né? Só a integral deu aquilo. Né? Então, quando só vai sobreviver termo que n foi igual a m, tá? Que é a sobre 2, e o n fica igual a m, ou seja, Cn. Tá? Então, a integral de V0y, seno disso aqui, é a sobre 2Cn, ou seja, Cn vai ser quem? É só jogar o outro termo para lá, né? Então, Cn vai ser 2 sobre A, que multiplica essa integral toda aqui. Então, a gente acabou de, logo, descobrir quem é o nosso Cn, né? Ou seja, nosso Cn é A sobre, 2 sobre A, né? Que foi para lá dividindo. 2 sobre A, que multiplica a integral de 0 a A de V0y seno de n πy sobre A dy. Né? E aí, acabou o problema. Tá? Essa foi a última constante que faltava. E aí, você pergunta, qual é a solução da equação? Qual é a solução para a equação do Laplace? A solução é essa, ó, v de xy igual a somatório, né? Lembra lá do começo, ó, de igual a 1 a n, de Cn elevado a menos n πx sobre A, seno de n πy sobre A. Né? Essa é a solução para o nosso problema. Como a gente já tinha solucionado, sendo a constante Cn dada por essa equação aqui. Ó. Então, se você observar, ó, Cn, quando você for expandindo aqui, ó, vai ficar C1, C2, C3. Né? E C1, C2, C3, para cada constante dessa, você tem que resolver uma integral.
Tá? Então, o probleminha é caprichado. Aí tem o caso constante, se você considerar esse V0 constante. Por exemplo, lá no problema, ó, se você considerar, por exemplo, que isso aqui não depende de y, ou seja, o potencial aqui seja constante, né? E não dependa de y, seja um valor fixado lá que não seja zero. E aí, só para finalizar, tá, gente? Então, se o meu V0 de y for igual a um V0 qualquer, constante, então ele vai sair aqui da integral, ó, e aí fica só a integral do seno, né? Então, o meu Cn vai ficar, quando você resolver essa integral aqui, bem fácil, né? Resolve do jeito que a gente fez aqui, ó. Tá? Resolve a integral e aplica os limites, o seu Cn vai ser 4V0 sobre Nπ. Tá? Se V0 for constante. Tá? Mas tem uma particularidade aqui que vocês vão encontrar, ó. O N ele tem que ser ímpar. 1, 3, 5. Que é justamente a condição do cosseno. Quando você for integrar aqui, ó, a integral V0 é constante, né? Sai, fica integral do seno da cosseno. Então, a condição aqui que vocês vão achar quando vocês aplicarem os limites, né? Vai ficar cosseno de Nπ menos cosseno de zero. Então, é zero se N é par ou é menos 2 se N é ímpar. Tá? Quando aparecer isso aí. Então, como a gente não quer solução nula, né? N igual a zero, a gente vai querer soluções ímpares. Tá? Então, façam aí essa integral aí, tá? Utilizando o mesmo argumento, e vocês vão ver que o N tem que ser ímpar. Tá? Então, fica essa constante aqui. E assim, o meu V de xy, para esse caso, né, que V0 é constante, vai ser, você substitui aqui o Cn por 4π, né? V0 sobre Nπ, ele é constante, fica 4V0 sobre π, né? O N tem que ficar aqui dentro, né? Porque o N pertence à soma aqui. Aqui não é I, é N, né? Não, desculpa, aqui é... Desculpa, é N igual a 0 a infinito. Não é I igual a 1 aí, não. Tá? N igual a... N igual a 1, né? O N igual a 0 não pega. N igual a 1 até infinito. Né? Então, o N não pode sair, né, lá da soma, então fica 4V0 sobre π, somatório, e N igual a 1 é infinito. Tá? De 1 sobre N é elevado a menos Nπ x sobre A, seno de Nπy sobre A, né? Então, a solução geral é essa aqui, ó. Para o caso V0 constante. Olha que coisa bonita. Então, isso aqui sempre vale para aquele vão, né, entre as placas. Então, potencial para o vão entre as placas. No caso, V0 de Y, né? Que é esse caso aqui, para uma constante, né? É o potencial constante em x igual a A. Tá? E aí o Griffiths diz, ó, se você quiser uma solução exata aqui, você pode expandir isso aqui a uma série, né? Uma série infinita, uma série geométrica. Tá? E aí você pode expandir, aí aparece em termos do cosseno hiperbólico, enfim, mas dá um trabalhinho fazer isso também. Né? Na verdade, seno, a tangente de seno sobre seno hiperbólico, uma solução aqui que ele dá. Né? Uma série infinita. Okay? E aí, se você aplicar todas aquelas quatro
4 condições de contorno, você vai ver que satisfaz. Então, vocês podem, né, testar elas aqui, ó, as 4, e ver se elas são satisfeitas. E vocês vão ver que realmente as 4 são satisfeitas. Tá? E aí, para finalizar, a gente vai ver o gráfico dessa função, tá? Desse potencial. E você plota o gráfico, eu vou pegar a figura exatamente igual a do Griffiths. Eu até já recortei aqui. Tá? Deixa eu pegar aqui na área de trabalho que eu recortei. Ó, o potencial é assim. Cara dele. Ó, aqui eu tenho o potencial. Ele faz aqui para ficar adimensional, tá? Para ficar adimensional e para ficar uma proporção. Ó, a escala que ele está usando aqui. Ok? Vou colocar ele aqui. Né? Então, a solução para essa coisinha feia aqui é esse gráfico bonitinho aqui, ó. Tá vendo que ele é suave? Vocês prestam... Ó, aqui está o X, ó, o Y, tá vendo? X sobre A, né? A é a largurazinha, lembra do... Esse é a largura aqui, ó, entre as placas, tá vendo? Então, ó, X sobre A, por exemplo, igual a 1, significa que você está exatamente em A, entendeu? Então, aqui ele faz uma proporção em relação à largura da placa, ok? Por exemplo, quando o Y for 1, que é o caso aqui, desculpa, quando o Y for A, ó, quando o Y for A, a gente sabe que o potencial é 0, né? Ó, o potencial é 0 tanto em A como em 0, né? Quando o Y for A, quando o Y for 0, né? Ó, então, tá de acordo aqui, ó. Quando o Y for A, o Y sobre A dá 1, ó. Então, se você estender aqui esse potencial, vai ser 0, ó, o potencial, que é o eixo vertical. E aqui no 0, ó, o potencial também está dando 0, tá vendo? Mesma coisa aqui para o X, né? E se vocês observarem, ó, lembra que o potencial ele não pode ter máximos e mínimos locais. A gente mostrou isso através dos teoremas da unicidade. Então, todo potencial, ó, os máximos e os mínimos deles são nos extremos. Tá? Isso aqui é uma superfície bidimensional. Ó. Então, se você olhar, não tem nenhum buraco aqui, né? Nenhum buraco, nenhum morro. Ele é suave. Né? E ele só explode nos extremos. Tá? Ou seja, ele aqui para x, ó, ele está explodindo perto de 0, e quando está em y aqui, ó, ele está caindo para 0. Ok? E tem outra figurinha aqui que ele mostra os coeficientes. Tá? Ele mostra aqui, ó, os coeficientes. Ó, a figurinha aqui, ó. Essa figurinha aqui, ó, é isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui. A constante V0. Uhum. Isso aqui é o seguinte, lembra que a série de Fourier, ó, aqui, cadê? Essa série de Fourier aqui, ó, tá vendo? Para o V0,
Então, aquele gráficozinho, ó, ele está pegando o seguinte, ele está pegando vários valores para N. Ó. Ele começa em 1, ó. Esse A aqui, ó, esse Azinho, que é o caso, essa curva A, é N igual a 1. Deixa eu escrever aqui, ó, em vermelho. Esse A aqui, ó, quando você considera N igual a 1. Né? O B é N igual a 5. Né? O C é 10. Você já soma 10 termos. E o D é quando você faz 100. N igual a 100. 100 termos, já aquela soma que eu mostrei da série de Fourier. Ó. Então, quanto mais termos você soma, ó, V sobre V0, tá vendo? Mais isso aqui, ó, vai tendendo a chegar a 1. Que é lembra que é a condição de contorno, né? Então, V tende a V0 quando o N vai aumentando. Quando o N tende a infinito. Daquela soma lá, ó. Quanto mais termos você somar da série de Fourier aqui, ó, mais real, vamos dizer assim, mais você está perto da solução real do potencial. Entendeu? Então, você tem que usar, ó, termos, vamos dizer, uma quantidade muito grande de termos da sua série para você se aproximar ainda mais da solução real do problema, do potencial. Tá? Para a constante lá do caso V0, né? Que lembra que eu tive que resolver toda aquela integral, né? Para achar essa constante. Tá? Ok, pessoal? Ok. Então é isso aí. A aula hoje se estendeu mais um pouco, mas acredito que valeu a pena aí para a gente entender essa questão da solução da equação do Laplace, né? Então, os outros probleminhas que vocês vão ter aí são parecidos com esse, tá? O exemplo 3.4, por exemplo, do Griffiths, vocês fazem, né? Deixa eu parar aqui a gravação.